Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe. Que bom estarmos juntos. Estamos no dia 71 dessa leitura bíblica. Estamos fazendo a leitura de maneira paralela com textos do Antigo, do Novo Testamento e trazendo sempre um texto poético, né? Um livro de Salmos ou Provérbios ou Eclesiastes. Estamos lendo na versão NVI. Nós, como vocês têm nos acompanhado, não estamos lendo todo o texto bíblico, estamos pincelando os pontos principais do texto e fazendo alguns comentários. Te estimula você ler toda a palavra, não ficar apenas aqui nos acompanhando, tá certo? Mas que você tenha uma leitura completa de todo o texto bíblico diário. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor essa leitura bíblica, colocamos de Senhor cada pessoa que nos acompanha aqui através deste canal, que o Teu Espírito Santo abra nossa mente e o nosso entendimento, que a Tua palavra seja alimento que nos sustente nos dias difíceis, que nos dê esperança e que nos encha de graça e de sabedoria. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos entrar aqui no livro de Deuteronômio. Vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Estamos encerrando, o livro de Marcos, praticamente encerrando aqui Marcos, capítulo 14, do versículo 1 ao 26, e o Salmo de número 52. Amém? O Deuteronômio capítulo 1, ele vai registrar um discurso de Moisés. Moisés estava com o povo ali naquela jornada, depois de 40 anos, de jornada pelo deserto. Eles estavam ali nas planícies de Moabe e eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E o Senhor então usa Moisés para recapitular, para lembrar o povo de toda a história daquela nação, de quanto Deus os abençoou, de como que o Senhor os conduziu naquela jornada. Então, Deuteronômio é um livro que você vai ver Moisés falando no passado, Ele vai dizer, fizemos, entramos. Então, ele vai usar o verbo sempre no pretérito, mostrando que algo que eles já vivenciaram, mostrando para as gerações. Eu imagino ali a jornada de 40 anos, muitos eram crianças quando vivenciaram tudo aquilo desde a saída do Egito. E agora já eram homens adultos. E o Senhor, através de Moisés, relembra para ele, para eles, do quanto Deus os conduziu, como que o povo também se afastou, a rebeldia do povo. Então, Deuteronômio é este livro. É esse livro que vai recapitular a história do povo israelita. Nós vamos ver eles falando aqui no verso 20, no verso 21, falando, olha, subam e tomam posse da terra prometida. Mas o povo se rebela, murmura, dizendo porque Deus os trouxe do Egito para destruí-lo, quando eles enfrentam o inimigo, quando eles enfrentam a fome, a sede. Então, Deuteronômio é este livro, que vai mostrar que a incredulidade tem consequências, mas a fidelidade a Deus, ou seja, a fidelidade de Deus, melhor dizendo, ela vai transcender qualquer falha humana. Vamos lá, o verso 6 diz assim, o Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe, vocês já ficaram bastante terra nesta montanha, levantem acampamento e avancem para a terra dos amorreus, vão a todos os povos vizinhos, na Arabá, nas montanhas de Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho essa terra diante de vocês,
entrem e tome posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Então o Senhor ele está trazendo essa direção para que eles entrassem naquela terra, para que eles possuíssem aquela terra prometida, né? E nós vamos ver que a incredulidade sempre andou com aquele povo, mesmo eles vendo os milagres, os livramentos, né? Vendo a glória de Deus se manifestar através da nuvem que os guiava durante o dia, né? Trazendo uma sombra ali para aquele sol escaldante, aquela mesma nuvem que se transformava em fogo à noite para iluminar e para aquecê-los, né? Então é o mesmo povo que reclama, o mesmo povo que sente saudade do Egito, né? Quantos de nós experimentamos tantos milagres de Deus? O que Deus fez na sua vida? Faça uma autoanálise. Volte um pouco no seu tempo aí, né? De como que você estava, como que Deus te chamou, o que Deus já fez por você. E muitas das vezes nós nos pegamos reclamando, murmurando, por estarmos passando por uma luta, por estarmos sendo privados de alguma coisa. A nossa incredulidade, nós temos que lutar contra ela todos os dias, né? Que nosso coração, ele seja um coração grato ao Senhor. Que nós venhamos lutar contra nós mesmos, né? No versículo 19, depois, conforme o Senhor nosso Deus nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse, vocês chegaram à serra dos amorreus, o qual o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entre na terra e tome posse dela, conforme o Senhor, Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Então, Moisés relembrando, né, todos aqueles acontecimentos que nós já lemos aqui durante essa leitura bíblica, né? Então ele estava lembrando, né? E depois ele escolhe, né, 12 homens, né, um homem de cada tribo, e eles subiram, né, a uma região montanhosa chamada Vale de Escol e o exploraram. Versículo 26, contudo vocês não quiseram ir e se rebelaram contra as ordens do Senhor, seu Deus. Queixaram-se em suas tendas dizendo, o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. E finalizando o versículo 30 melhor dizendo, o Senhor seu Deus que está à frente de vocês, lutará por vocês como fez no Egito diante de seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor seu Deus os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. E finalizando, nós vamos ver Moisés falando que aquela geração iria perecer no deserto e somente aqueles que tinham menos de 40 anos que iriam entrar na terra prometida, exceto Caleb, né, e Josué. Então, Moisés relembrando, né, mostrando ao povo a consequência da incredulidade, da murmuração, da reclamação. E ele mostra a fidelidade de Deus que transcende gerações, né? Enquanto uma geração incrédula perece, os seus filhos, né, herdam a promessa, né? Isso revela que os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus podem até atrasar-se por um momento, mas os planos dele se cumprirão. Os planos do Senhor, eles serão realidade. Então, se Deus prometeu algo a você, no tempo determinado, no tempo do Senhor, no Kairos, né, que é o tempo de Deus, ele vai acontecer. E toda essa jornada, né, do povo em Deuteronômio vai apontar para Cristo, o verdadeiro Israel, que não murmurou, mas confiou
plenamente do Pai. Uma geração pereceu no deserto, né? E essa geração representa todos aqueles que rejeitaram a Cristo, enquanto os filhos daquela geração entraram na terra prometida. Essa geração aponta para os crentes, aqueles que herdam a promessa pela fé em Jesus. Deuteronômio capítulo 2, ele vai situar-se nos limites, né, da terra prometida, e Moisés vai relembrar a peregrinação de Israel no deserto, vai narrar os encontros, né, com os edomitas, os moabitas, os amonitas, mostrando que Deus governa as nações, ele preserva seu povo e ele cumpre a sua promessa no tempo exato. Nossa luta constante é entendermos o nosso tempo e o tempo de Deus. O tempo cronológico, o tempo que nós vivíamos, né? Horas, dias, semana, meses e anos. E o tempo kairos, que é o tempo da oportunidade, que é o tempo de Deus. Deus, ele é atemporal e ele realiza os seus preceitos, ele cumpre com o seu propósito no seu tempo determinado. Que a nossa oração seja: Senhor, alinha a minha vontade à tua vontade, e que eu tenha paciência para esperar o tempo do Senhor. Nós vamos iniciar aqui Deuteronômio capítulo 2, versículo 7, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Moisés, ele frisa para aquele povo que durante aquela peregrinação, Deus os guardou. Tantos inimigos se levantaram e os inimigos foram derrotados porque o Senhor esteve com eles. O povo israelita não era um povo habilidoso na guerra, mas era um povo que tinha o Senhor, que estava à frente deles. E milagrosamente eles venciam grandes exércitos, eles venceram grandes exércitos. Deus trouxe provisão para eles no deserto. Entenda que o deserto não é um lugar de abandono, mas é uma escola onde Deus nos capacita. É uma escola onde Deus nos sustenta. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles tiveram que passar por aquele deserto 40 anos para serem testados, para serem forjados e aprenderem a confiar no Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós passamos por desertos para que nós venhamos a crer, acreditar na prática o que é viver na dependência de Deus. Dependência de Deus é o segredo. Nós queremos fazer do nosso jeito, no nosso tempo, que nós tenhamos coração para esperar, né, a jornada. O versículo 24 vai dizer assim: vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos Seom, o amorreu, rei de Hesbom, e a terra dele. Comece a ocupação, entre em guerra contra ele. E nós vamos finalizar aqui esse texto, né, mostrando o povo vencendo cada um desses reis, cada um dessas batalhas, né? Moisés relembrando, né, que o Senhor, que a mão do Senhor caiu sobre os inimigos e eliminou, né, aquele povo que se levantaram, né? Amém. Então, que nós possamos ter o nosso caráter forjado através dessa leitura, entendendo que em todo tempo, Jesus, que é o verdadeiro Israel, que peregrinou no deserto, sem pecar, sem murmurar, mas ele cumpriu, ele foi até o fim. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida que sustenta nós como igreja na travessia espiritual que estamos fazendo.
que nós possamos olhar para a terra prometida, que está preparada para nós, ou seja, as mansões celestiais, vivermos eternamente com Cristo e nós seguirmos adiante nessa jornada que nós estamos, não murmurando, não reclamando, mas confiando de que cada situação, talvez você está ouvindo essa palavra agora e pensando nas batalhas que você tem que enfrentar nessa semana que inicia hoje, né? Nessa segunda-feira. Mas que você confie no Deus que te chamou, no Deus que te escolheu, no Deus que te capacita a vencer todas as batalhas. Amém? Vamos para Marcos capítulo 14, a partir do versículo 1 ao versículo 26. Marcos, esse texto que nós iremos ler, ele está situado ali na última semana de Jesus, né? Quando nós vamos ver ali a traição sendo articulada nos bastidores, né? E em Betânia, um gesto de adoração profética, né? Anuncia o sepultamento de Jesus. E também nós vamos ver aqui que Jesus institui um memorial da nova aliança, que é a ceia, né? Revelando que o reino de Deus não se inaugura, ou melhor dizendo, o reino de Deus ele se inaugura na entrega sacrificial. Amém? Vamos lá, o versículo 3. Estando Jesus em Betânia, inclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então nós vemos aqui Maria, né? Ela fazendo esse ato, né? Essa adoração diante do Senhor. Ela quebrou aquele frasco de um perfume que valia 300 denários, ou seja, era um salário de um ano de um trabalhador. Não era um perfume barato, mas pelo contrário. Imagina aí você, o que você ganha durante todo o ano, você investir em um perfume e essa pessoa quebrar esse perfume para ser derramado nos pés do Senhor Jesus, né? E derramar sobre a cabeça de Jesus. O ato que ela estava fazendo era um ato de preparação, né, de Jesus para o seu sacrifício. E aí alguns se levantaram, né, para reclamar, dizendo que ela poderia pegar o dinheiro daquele perfume e dar aos pobres, né? Mas Jesus, ele fala, olha, por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, o que Maria fez ecoou pelos séculos, ecoou pela história da humanidade, mostrando esse gesto de adoração, esse gesto de louvor que ela teve para com o Senhor. Amém? Na sequência, nós vamos ver Jesus aqui participando da ceia, né, juntamente com os discípulos, e ele vai declarar, né, que uma palavra para servir como memorial. Ele pega o pão, né, e tendo dado graças, ele partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. E na sequência ele pega o cálice, né, e diz, este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, firmando aqui esse discipulado à mesa, de estar à mesa, mas mostrando, né, que o corpo partido e o sangue derramado são dom imerecido. A nova aliança não depende de rituais externos,
mas da iniciativa de Deus, que enviou Jesus para morrer por mim e por você naquela cruz. Jesus, ele é o Cordeiro Pascual definitivo. E ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Nele a traição é vencida, o templo é renovado e a comunhão com Deus é restabelecida. Aleluia! Entramos agora no Salmo 52. O Salmo 52, ele nasce, da dor de Davi diante da traição de Doeg, o edomita, que denunciou os sacerdotes de Nob e provocou um massacre. O Salmo, ele contrasta a arrogância destrutiva do ímpio com a segurança do justo, que se refugia na bondade divina. Diz assim o verso 1: por que você se vangloria do mal e o de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Verso 2: você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Verso 5: saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desraigará da terra dos vivos. Verso 7: veja só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Então, nós temos que entender que a bondade de Deus, ela é eterna. Não porque nós somos dignos, mas porque Ele é e permanece fiel. Mesmo diante da traição, do caos, a graça nos sustenta e protege quem se ancora em seu caráter imutável. Amém? Que nós possamos olhar sempre para Jesus, porque Ele é a verdadeira oliveira e o templo vivo onde habitamos. Que toda maldade, que toda traição seja absorvida na cruz. E a justiça de Deus que é revelada na graça, ela nos perdoa e nos restaura. Amém? Nós entendemos que em Jesus Cristo a criação original encontra sua restauração. Ele é o novo Adão que venceu onde Israel e a humanidade falharam. Ele é o pão partido que nos sustenta. Ele é a oliveira viva que nos enraiza na casa do Pai. E a aliança que nos tornou filhos. Amém? Eu convido você hoje a descansar nessa promessa. A imagem de Deus em você não está perdida. Está sendo restaurada. Dia após dia. Pela graça que nos molda diariamente, na mesa, no partir do pão, na comunhão, no relacionamento como igreja. E eu quero aqui te convidar a se relacionar mais como igreja, a ser corpo. Talvez você que está nos acompanhando, está cultuando a Deus somente online. Eu quero te convidar a relacionar-se com o Senhor, com a igreja de Cristo, de maneira presencial, ser corpo. Tem que ter abraço, tem que ter contato, tem que haver discipulado, o assentar-se à mesa. Amém? Cristo, ele venceu e ele está conosco. Amém? Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente neste dia. Que o Espírito Santo fortifique você, direcione os seus passos, que você possa, cada manhã, a cada nova oportunidade que Deus te dá, renovar a sua aliança com Ele. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele te dê uma semana de vitórias em todas as áreas de sua vida. Se você tem alguma pergunta, pode colocar aqui no chat,
pode também participar do nosso grupo de WhatsApp. Se você que está nos acompanhando e ainda não está no grupo de WhatsApp, mande uma mensagem para nós aqui nos comentários, que nós iremos entrar em contato e direcionar para esse grupo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, marque ali o sininho para que você receba a notificação de cada vídeo que é postado, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.